Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou Carla Coutinho e aqui nesse canal eu sempre trago mensagens, palavras que Deus tem trazido ao meu coração para compartilhar com vocês. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre confiança em Deus. Hoje, enquanto eu estava fazendo o meu devocional, a minha leitura diária que eu gosto de fazer, já falei aqui em outros vídeos também no canal, eu li um versículo que falava sobre a confiança. E eu percebi que nem sempre, nem em todos os momentos eu tenho confiado em Deus tudo o que eu faço, tudo o que eu preciso fazer, todas as decisões que eu preciso tomar. Então eu percebi que nem sempre eu tenho confiado totalmente em Deus. E Deus falou isso comigo, Deus me mostrou isso, que eu ainda estou faltando confiar mais algumas coisas nele, para aí sim Deus realizar ainda as coisas que ele tem para fazer na minha vida. E para esse vídeo eu quero deixar aqui 2 versículos para a gente usar eles como base para a nossa conversa. O primeiro está em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, que diz assim: Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Esse versículo aqui de Provérbios fala que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, que aí sim ele vai nos guiar, ele vai dar os passos que nós precisamos dar, ele vai nos mostrar o caminho que nós precisamos seguir. Então é muito importante a gente confiar em Deus e não confiar apenas de uma forma falsa, digamos assim, como eu tenho feito em alguns momentos, eu confesso. Mas nós precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos realmente entregar para Deus todo o nosso coração, tudo que nós vamos fazer no nosso dia, para que Ele nos guie, para que Ele faça realmente a vontade dele nas nossas vidas. Não adianta a gente querer fazer os nossos passos, nós querermos seguir o caminho que está na nossa cabeça e ainda falar com Deus que quer fazer a vontade dele, que quer obedecer à vontade de Deus. Se nós não confiamos 100% em Deus, se nós não entregamos para Ele o nosso coração de fato e confiamos que Ele que vai nos guiar, não tem como nós dependermos, não tem como nós cumprirmos o propósito de Deus, não tem como nós fazermos a vontade dele. E hoje pela manhã, depois do meu devocional, eu entendi isso. Eu entendi que não tem como eu falar que quero fazer a vontade de Deus, eu querer cumprir o propósito de Deus na minha vida, se eu não estou confiando 100% nele o meu coração, se eu não estou confiando 100% nele o meu caminho, a minha casa, a minha família. Não tem como eu querer depender de Deus se eu não confio 100% nele a minha vida. E por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui, porque é um assunto que muitas vezes a gente passa por cima, porque a gente acredita que está entregando a Deus, que está confiando em Deus em algumas determinadas situações na nossa vida, mas realmente a gente não tem confiado 100%. A gente tem feito uma falsa confiança, se assim a gente pode falar. Mas nós não estamos confiando tudo nele. Nós não estamos entregando toda a nossa vida a ele. E isso, eu acredito que é um erro que todos nós cristãos cometemos em algum momento da nossa vida. A gente tem talvez essa percepção de que estamos confiando, mas na verdade não estamos confiando 100%. A gente confia uma partezinha, mas o restante a gente quer fazer da nossa própria forma, da nossa própria vontade. E isso não é confiar 100% em Deus. Isso não é confiar o nosso coração em Deus. E o próximo versículo que fala sobre a confiança está em Hebreus, no capítulo 3, versículo 14. E foi esse versículo que me despertou hoje pela manhã essa questão da confiança em Deus. E ele fala assim: Por que nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início? A carta de Hebreus não tem confirmado quem foi que escreveu ela, mas por alguns detalhes que a gente consegue observar na carta, tudo indica que foi Paulo que escreveu, ou alguém ali do ciclo de Paulo, né? Alguém que participava junto com Paulo no ministério. E todas as cartas de Paulo, todos os ensinamentos que Paulo traz para nós, eles são muito atuais. Mesmo a Bíblia tendo sido escrita, mesmo Paulo tendo escrevido as cartas há mais de 2000 anos, elas ainda se fazem muito atuais. E esse versículo aqui despertou muito meu olhar, por quê? Quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, quando nós iniciamos ali a nossa vida com Cristo, com Jesus, aceitamos a Jesus e realmente decidimos renunciar à nossa vida para viver com Cristo, nós passamos a confiar nele 100%. Só que aos poucos, ali na nossa caminhada, no dia a dia, a gente vai querendo adiantar um pouco as coisas, talvez, e querendo fazer do nosso jeito.
A gente passa a não confiar tanto assim em Deus, porque a gente quer resolver muitas vezes com as nossas mãos. Porque a gente quer muitas vezes chegar ali, fazer do nosso jeito e achar que tá tudo certo, que Deus tá abençoando, que é aquilo ali mesmo. Só que esse versículo ele é muito claro. Aqui o escritor da carta de Hebreus, ele fala: se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início, nós tornaremos participantes sim com Cristo lá no final, quando Jesus voltar. Mas se nós de fato mantivermos firmes a nossa confiança nele, como nós no início depositamos ela. Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente inicia a nossa caminhada com Cristo, a gente tem essa tendência de entregar mais fácil, digamos assim, a nossa confiança, de acreditar realmente, exercitar mais a nossa fé de que Deus está ali no controle de tudo. Mas eu acredito que com o decorrer do dia, com a nossa rotina, com tudo que vai acontecendo, muitas vezes essa confiança ela vai se perdendo um pouquinho. A gente vai querendo fazer com as nossas próprias mãos algumas coisas que é para Deus fazer. Nós queremos muitas vezes falar que está confiando, que está entregando algo a Deus, mas em algum outro momento a gente acaba tomando e tentando fazer do nosso jeito. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. E a confiança, ela não é um botãozinho que a gente consegue ligar ou desligar em algum momento. Mas a confiança ela é algo que a gente precisa praticar todos os dias. Outro dia eu estava vendo um conteúdo no Instagram e era um marido falando sobre a esposa, que ele entendeu que ela realmente começou a confiar nele quando ela começou a dormir nas viagens em que ele estava dirigindo. E a confiança é isso. Quando nós confiamos em alguém, nós temos essa entrega de fato para essa pessoa. Nós sabemos que aquela pessoa vai resolver algo por nós, que nós podemos confiar nela, que nós podemos descansar porque aquela pessoa vai estar resolvendo ou vai estar fazendo algo. E isso é muito comum dentro do casamento, muitas vezes. A gente confia no nosso cônjuge, nós confiamos no nosso marido ou nas esposas por conta disso, porque a gente no dia a dia vai percebendo que a gente pode confiar naquela pessoa, porque ela vai sim cumprir a palavra dela. E assim também é a confiança em Deus. A gente precisa praticar ali todos os dias a nossa confiança, a nossa entrega a Deus. Assim como dentro de um relacionamento, nós precisamos de tempo, nós precisamos de estar todo dia cultivando um pouquinho, é assim também o nosso relacionamento com Deus. Tanto que é um relacionamento. Então a gente precisa estar se conectando a Deus todo o tempo, em todos os dias estar ali um pouquinho mais próximo de Deus, estarmos mais próximos do Espírito Santo, para que a gente consiga realmente de fato confiar em Deus. A confiança ela vai sendo gerada todo dia um pouquinho. Então a gente precisa ter esse contato com Deus, a gente precisa ter esse relacionamento com Deus para que a gente consiga de fato confiar em Deus de todo o nosso coração. Então, todos os dias nós precisamos praticar essa confiança. Nós precisamos entregar um pouquinho para Deus, entregar cada vez mais e confiar que Ele está cuidando de tudo. Confiar que Ele está nos protegendo, que Ele pode resolver tudo. Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. O que a gente não pode, Ele pode. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente esquece que nós devemos confiar nele porque Ele pode sim resolver todas as questões. Ele pode resolver tudo. Assim como nós conseguimos confiar no nosso marido ou na nossa esposa, que está ao nosso lado todos os dias, também a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa entender que talvez o nosso cônjuge não vai conseguir resolver uma situação, mas Deus vai conseguir. Então nós precisamos confiar nele. Acima de todas as coisas, nós precisamos confiar em Deus. Acima de todas as situações, nós precisamos confiar que Deus pode realizar aquilo, que Deus pode fazer o impossível e que Deus está trabalhando ao nosso favor. Nós somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, com Jesus. Então Deus, ele está sim, de braços abertos, esperando a nossa entrega para ele. Ele está só falando com a gente: filho, confie. Eu posso resolver essa situação, mas confie em mim. Só que muitas vezes a gente não consegue realmente confiar, não é? Muitas vezes a gente não consegue entregar aquilo ali a Deus. Mas a gente precisa praticar essa confiança. Nós precisamos exercer isso todos os dias na nossa vida e pedir também a Deus que a gente tenha um coração mais confiante nele. Nós precisamos então exercer a nossa confiança em Deus e confiar nele de todo o coração. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, te convido a se inscrever e também a deixar o seu like aqui no vídeo para que ele se espalhe e chegue a mais pessoas que precisam entender essa palavra, que precisam ouvir essa palavra e confiar mais em Deus. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.